Olá, boa tarde. Estou vindo aqui nessa tarde para compartilhar com vocês uma palavra de algo que Deus falou comigo a respeito de socorro. Todos nós precisamos de ajuda, socorro, enfim, precisamos de algo. E nem sempre esse socorro vem na hora que nós pedimos, na hora que nós precisamos, na hora que nós necessitamos, seja ele qual for o socorro. Mas Deus, ele faz tudo na hora certa, no momento certo, em que precisamos. Deus diz na palavra dele que ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, levando em consideração isso, nós devemos entregar na mão de Jesus. Na palavra dele diz, entrega o seu caminho, o Senhor confia nele e o mais ele fará. Está lá em Salmo. O que acontece? Todos nós sabemos que para tudo tem um tempo determinado. Se nós pedirmos uma pizza, vai ter um tempo para aquela pizza chegar. Se a gente comprar um produto pela internet, vai ter um tempo para esse produto chegar. Comprar um item numa loja e que dependemos da entrega, vai ter um tempo para chegar. Se precisarmos de um socorro, de um acidente de trânsito, ou qualquer outro tipo de acidente onde haja necessidade de uma ambulância, um corpo de bombeiro, vai ter um tempo para aquele socorro chegar. Tudo tem um tempo para acontecer. Agora, o importante é que esse socorro aconteça no tempo no tempo certo. Esse é o primordial. Pode demorar 10 minutos, 1 hora, 2 horas, mas que quando o socorro chegar, a solução seja presente, que aconteça a solução. Então vamos lá, eu vou ler capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 21, e vamos ver o que Deus fala conosco através dessa palavra, em relação a socorro. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. No versículo 24 diz, Jesus foi com ele. Então, aqui a gente vê que Jesus foi com ele. Jairo foi lá, se prostrou aos pés de Jesus, entregou na mão de Jesus o problema, a situação, a filhinha dele estava à morte, e imediatamente Jesus foi com ele, como está dizendo aqui no versículo 24. Mas, irmãos, o fato de estar escrito aqui que Jesus foi com ele, não significa que o problema de Jairo já havia sido resolvido. Pelo menos no mundo natural, não. Mas no espiritual, sim. O primordial, como eu havia dito no início, é entregar na mão de Jesus. Foi o que Jairo fez. Continuando os versículos, nós vamos ver que tudo tem um tempo para acontecer. E que nós não precisamos temer, se apavorar, se amedrontar, desistir, desanimar. O que nós precisamos é crer, confiar, entregar na mão de Jesus. Continuando aqui a leitura do capítulo 5, diz assim, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior.
Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Está vendo aqui, irmão? Lá no versículo 24, diz, Jesus foi com ele. Sendo que Jesus foi com ele, porém ele parou para perguntar aos seus discípulos quem o havia tocado no meio de uma multidão. Alguém tocou nele e ele queria saber quem havia tocado nele. Sendo assim, Jairo teve que esperar a Jesus ter essa resposta. E aí houve um diálogo de Jesus com essa mulher que foi curada. No versículo 34 disse, e ele disse, Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ela teve o seu milagre de imediato, né? O tempo foi curto para ela receber, lógico, lembrando que no momento que ela tocou em Jesus, imediatamente ela foi curada. Houve um tempo curtíssimo para ela receber a cura a partir do momento que ela tocou nas vestes de Jesus. E Jairo estava aguardando Jesus ir na sua casa para salvar sua filha. Continuando aqui no versículo 35, diz assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, ó a notícia que ele recebe, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Vocês viram? Além de Jairo estar preocupado com a sua filha, ainda chega uma pessoa, chega alguém e diz que para ele parar de incomodar o mestre porque a sua filha já havia morrido. Isso acontece várias vezes com pessoas que são desanimadas, que são incrédulas, que são pessimistas, não acreditam em nada. Chegam para você e vê a sua situação e diz, não dá mais, acabou, chega, desiste, cai fora, abandona. Gente, Jesus disse aqui, no versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Jesus continua indo na casa de Jairo. No versículo 38 diz assim, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Gente, é falar para Jesus, é falar com Deus, entregar na mão de Deus. Esse negócio de ficar colocando em Facebook, falando com um, com o outro, divulgando o seu problema, suas angústias, suas tristezas, suas mágoas, muitas vezes vai despertar piada, zombaria da tua situação. A grande maioria não vai te ajudar em nada, apenas vai debochar, rir. Nós precisamos de ajuda, socorro. E Jesus é o único que pode nos socorrer. É Ele que pode fazer aquilo que nós precisamos na hora certa. Achamos aqui que Jairo não teria seu problema resolvido. Por quê? Quando ele faz o pedido a Jesus para ir na sua casa para salvar a sua filha, ele teve que parar para dialogar com uma mulher, procurar saber quem tinha tocado nele. Vocês viram lá no começo da leitura. Mas Jesus, ele tem um tempo certo para fazer aquilo que nós precisamos. Basta a gente crer, entregar na mão dele e crer. Continuando aqui a leitura, no versículo 41,
tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. A menina tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Pronto, solucionou o problema de Jairo. Na hora certa, no momento certo, no lugar certo, enfim. Resumindo tudo, precisa de socorro? Ajuda? Entrega na mão de Deus, entrega na mão de Jesus, confia nele e o mais ele fará. Ele é o único que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Ele pode fazer aquilo que nós precisamos na hora certa. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção, que Deus abençoe. Desculpa aí o meu nervosismo, é a primeira vez que eu faço isso, mas para honra e glória do nome de Jesus, tá aí a mensagem. Socorro vem de Deus. O nosso socorro vem de Deus. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Persevere, creia, tenha fé que Deus vai te ajudar. Em nome de Jesus. Amém.